Salmo 125. Os que confiam no Senhor estarão no monte de Sião, ou serão como o monte de Sião. Não se abalarão, mas morarão ali eternamente. Como os montes cercam, rodeiam Jerusalém, o Senhor rodeia o seu povo desde agora até a eternidade. Porque a vara dos iníquos não permanecerá sobre a porção dos justos, pois os justos não estenderão suas mãos à iniquidade. Faça bem, Senhor, aos bons, aos que são íntegros em seus corações, mas aos que torcem seus caminhos, Senhor, os levará junto com os que cometem a iniquidade. Paz seja sobre Israel. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Esse texto fala que há pessoas que têm um coração íntegro diante de Deus e que servem a Deus de coração íntegro, de coração justo, de coração correto. Em contrapartida, há pessoas que torcem os caminhos do Senhor, que distorcem os caminhos do Senhor, que são iníquos, que são injustos. E o texto fala que quando Deus te reconhece como íntegro, como justo, quando você confia de verdade no Senhor, você é beneficiado com bênçãos que esse texto alista. Na verdade, existem duas situações, irmãos, três situações. Há pessoas que não acreditam em Deus, que nós chamamos de ateus. Há pessoas que não acreditam em Deus, são ateus. E eu imagino que todo ateu é muito infeliz. Muito infeliz. Por quê? Porque é inseguro. É inseguro. Ele confia em quê? Em quem? Em si mesmo. Depender de si mesmo é muito inseguro. É viver uma vida insegura. Domingo passado eu estava bem longe daqui, estava viajando, terminando uma viagem. Durante alguns dias, viajei de avião algumas vezes, me locomovi em lugares que eu nunca tinha estado um bocado de vezes, lidei com situações que eu não tinha ainda enfrentado. Bem longe daqui. Mas todo dia de manhã, antes da gente sair do hotel, eu estava com meu filho, o que a gente fazia antes de sair todo dia? Orava. E nós dizíamos na nossa oração, nos guarde em tudo que nós vamos fazer, nos conduza em cada lugar que nós formos, nos livra de qualquer mal, nos faz invisíveis a qualquer agente do inferno. Todo dia, nós não saíamos de onde nós estávamos sem orar. O que acontecia? Nos sentíamos seguros. Agora, coitado de um ateu, vai confiar no quê? Não é mesmo? Vai andar por si mesmo, vai andar por sua própria conta. Há pessoas mas nós não podemos obrigar ninguém a confiar em Deus ou acreditar em Deus. Há pessoas que dizem que estão bem, como ateus. Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que se suicidam são ateus. Eles não conseguem lidar com doença, com diagnóstico ruim, com perdas. Há pessoas que não são ateus, mas que reconhecem a existência de Deus. Reconhecem a existência de Deus. E até têm um respeito por Deus. Mas não vão além disso. São pessoas que reconhecem a existência de Deus. Mas não têm compromisso com Deus, nem com a pessoa de Deus, nem com os preceitos de Deus. Somente reconhece, tem respeito. Também há pessoas que confiam em Deus. Esse salmo fala de pessoas que confiam em Deus
e sobre pessoas que não têm relação de confiança com Deus. Há pessoas que confiam em Deus, e você sabe que confiar é o quê? O que é confiar? Agora há pouco eu cheguei aqui na igreja, fui tomar café ali que o Toninho faz, e ele fez uma brincadeira comigo que ele faz sempre, pediu para eu dar um cheque em branco assinado para ele. Já fez essa brincadeira 1000 vezes e eu sempre dou risada, não levo a sério. Para quem você entregaria um cheque em branco? Tem gente que pode entregar 1000 cheques em branco, não vai compensar nada. Mas, para gente que tem algum saldo lá na conta, o cheque compensa. Para quem você entregaria um cheque em branco assinado? Confiar, a palavra confiar significa ser fiador. Confiar é assinar um cheque em branco e entregar na mão de alguém. Não é fácil confiar numa pessoa. Mas a Bíblia fala nesse Salmo 125 de pessoas que confiam em Deus, que dão cheque em branco para Deus, que dão procuração para Deus, que se entregam a Deus, confiando nele. E o Salmo diz que Deus faz uma série de coisas tremendas para quem confia nele. Confiar em Deus é muito mais do que reconhecê-lo. É muito mais do que reconhecer, saber que Ele existe. A Bíblia fala que houve um homem chamado Nabucodonosor, muito poderoso. Ele era rei, ele tinha um império chamado de Caldeu, e a gente conhece mais por Babilônia. A Babilônia era a principal cidade do império que Nabucodonosor tinha. Ele foi tão poderoso que foi ele que conquistou Jerusalém e destruiu Jerusalém. Foi ele, o exército dele, que destruiu o templo que Salomão tinha construído, derrubou e destruiu tudo, e saqueou o templo. Só não levou a Arca da Aliança, ao que consta, porque esconderam a Arca da Aliança. E esconderam tão bem que nunca mais acharam. Até hoje procuram. Foi esse Nabucodonosor que levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego para viverem na Babilônia e serem seus servos de elite. No capítulo 2 de Daniel, a Bíblia conta que Nabucodonosor teve um sonho. E um sonho muito impressionante. Essa noite eu tive um sonho, daqueles de muitos capítulos. Acordei de manhã, não contei um sonho, mas só disse para ela, puxa, sonhei essa noite, um sonho que foi uma novela. Acordei até meio irritado. E no meu sonho, Valéria gastava R$800. E eu, num dos capítulos, vários capítulos, e eu dizia bravo, devolve isso, põe isso no lugar, não vou deixar você jogar esse dinheiro fora. Alguém me dê a interpretação desse sonho? Irmãos, mas Nabucodonosor teve um sonho, e ele tinha muitas pessoas, feiticeiros inclusive, que ele sustentava para poderem dar conselhos a ele. E ele decidiu que deveriam dar a interpretação dos sonhos, porque as pessoas achavam que todo sonho tem um significado místico. Então ele diz, eu quero que os meus sábios interpretem o meu sonho. E os sábios disseram, então conta o sonho para a gente. Ele disse, espertinhos, se eu contar o sonho, vocês me enrolam. Então eu quero dizer que se vocês são poderosos, vocês vão dizer qual foi o meu sonho, sem eu contar, e vão me dizer o que significa o sonho. Os sábios disseram, o senhor quer algo impossível. Ele disse, se não fizerem, vão morrer. E ele então decreta que ele era tão bonzinho que ele diz, não sabem meu sonho? Então
serão esquartejados todos vocês, todos esquartejados, e todos os bens dos sábios, feiticeiros, entendidos, Daniel inclusive, vão ser tomados. Famílias vão ficar pobres e os sábios vão ser esquartejados, vão morrer e vão ser picados. Daniel pede um tempo para Arioque, que era o executor, ele ora e Deus dá a interpretação. Deus dá o sonho, era uma estátua, você sabe, se você leu Daniel 2, o sonho da estátua, cabeça de ouro e vai até os pés com barro e ferro, e Daniel dá a interpretação de que cada pedaço da estátua era um império que sucederia o império caldeu. Então Deus explica para Daniel, e Daniel explica para o rei, que Deus estava revelando o futuro político do mundo. O rei fica impactado e termina o capítulo 3 de Daniel com o rei dizendo assim, ou termina o capítulo com o rei dizendo, capítulo 2, dizendo que o Deus de Israel era mesmo formidável. No capítulo 3, esse homem, Nabucodonosor, ele faz uma estátua e reveste ela de ouro e diz, tem que adorar essa estátua. Quem não adorar vai ser jogado numa fornalha acesa, vai ser queimado vivo. E Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a estátua. Na frente do rei, eles reafirmam que não poderiam fazer isso porque eles eram servos do Deus de Israel. O rei então manda jogá-los na fornalha 7 vezes mais quente. E de lado de fora da fornalha, ele vê os homens que ele tinha mandado jogar lá dentro, andando dentro da fornalha, e uma quarta pessoa andando com eles. E essa quarta pessoa tinha um aspecto diferente. Era alguém não humano. Saem da fornalha os amigos de Daniel, e o rei diz, o Deus de vocês é muito poderoso. E eu declaro, e eu decreto, quem blasfemar contra o Deus de vocês vai ser esquartejado. E os bens vão ser tomados. Então, Nabucodonosor é exemplo de uma pessoa que reconheceu Deus. Irmão, se você ler o capítulo 4 de Daniel, parece um crente. Ora, você que é crente, eu que sou crente, talvez a gente não escreva tão bem quanto Nabucodonosor escreveu. Tem um capítulo da Bíblia escrito em primeira pessoa por esse homem. E ele fala de Deus de uma forma tão respeitosa. O Deus cuja casa ele mesmo tinha derrubado. Ele fala de uma forma tão respeitosa. Mas se você ler com atenção o texto, você vê que embora ele respeitasse Deus, embora ele reconhecesse Deus, não é nenhum momento chamado de o Deus dele. Aliás, no capítulo 4, quando ele está dando testemunho de como ele teve uma experiência a mais com Deus, teve no capítulo 2, teve no capítulo 3, teve no capítulo 4, ele chega a fazer referência no verso número 8, sobre o Deus dele, Nabucodonosor, que se chamava Bel. O Deus de Israel é um Deus, mas não o Deus dele. Nabucodonosor reconhecia Deus, ele não era ateu. E ele diz, em Daniel existe a excelência dos deuses. Então, o Deus de Israel sendo um dos deuses. Então, um homem que respeitava o Deus de Israel, depois do que viveu, que reconhecia o Deus de Israel como sendo real, mas não o único. Um politeísta. Sabe o que é politeísta? Pergunta para o irmão da sala, o que é um politeísta? Politeísta é uma pessoa que admite vários deuses. Vários deuses. E ele chama de o Deus dele, o Deus preferido dele, se chamava Bel. E o Deus de Israel, um Deus que ele respeitava muito, inclusive dizendo, se alguém falar mal do Deus de Israel, vai morrer e vai ser esquartejado. Amigo, o Salmo 125 fala de bênção, não para quem reconhece simplesmente que Deus existe.
Reconhecer que Deus existe, talvez seja melhor do que ser ateu. Não sei também se melhora muito. Porque Tiago diz que os demônios reconhecem que Deus existe. E nem por isso deixam de ser demônios. Tiago escreveu isso, não o Tiago Belan, o Tiago da Bíblia. O Belan concorda com isso. Está, por falar, onde está Tiago Belan? Está andando de balão com a esposa, que está fazendo aniversário de casamento, fez uma surpresa para ela, montou toda uma surpresa e impactou a esposa, um negócio assim. Estou até com raiva dele, porque as outras esposas vão querer que a gente faça parecido agora. Não pode fazer uma coisa assim, romântica demais, porque depois as mulheres vão dizer, o meu marido não faz nada disso. É ou não é? Agora você vai querer que o Calixto te surpreenda também. O Calixto te leva para andar de Fusca às vezes. Quero andar de balão agora. É ou não é? Hein, Hugo? Pois acerta o Tiago Belan lá, dá um jeito nele. É ou não é? Mas que Deus abençoe eles que fazem, quantos anos de casados? 19 anos de casados, olha que bênção. Bem, mas foi Tiago, não o Belan, que escreveu, você reconhece Deus? Isso não adianta muito, porque até demônio reconhece que Deus existe. Reconhecer Deus não resolve. Nabucodonosor reconheceu, mas ele disse, o meu Deus é outro. Eu reconheço que o Deus de Israel é poderoso, mas não é o meu Deus. O que resolve é o Deus de Israel ser o seu Deus, e você confiar nele. Amém ou não amém? Shema Israel, repita isso, Shema Israel. Shema Israel é a expressão de Deuteronômio 6:4. Olha, você que está aprendendo hebraico, Shema Israel. Você sabe que em português a gente lê assim, da esquerda para a direita, Shema Israel. Mas em hebraico você lê da direita para a esquerda, Shema Israel. O livro em hebraico começa do fim. Se você tem um livro em hebraico, ele vai começar lá do fim para o começo. Shema Israel. Esses sinaizinhos aqui são as vogais. Nós em português, vogais. Consoantes. Em hebraico, as vogais são esses sinaizinhos aqui, sinais maçoréticos. Shema Israel, significa o quê? Ouça Israel. Todo judeu conhece a Shema, que é o texto de Deuteronômio 6, 4 e 5. E o que diz Deuteronômio 6, 4 e 5? Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. Ouça Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. Nós não somos pessoas que reconhecemos Deus, nós somos pessoas que só temos um Deus, não somos politeístas, nós só temos um Deus, Ele é único, nós não admitimos outros, Ele é único, e confiamos nele. Shema Israel, escute Israel, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é único. Você pode repetir esse texto de Deuteronômio 6:4, diga, escute Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é único. Diga, o Senhor é único, o Senhor é nosso Deus, e não há outro Deus, para mim não há outro Deus, o Senhor é único, e é o nosso Deus. E a continuação do texto, no verso 5, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todos os teus bens. Deuteronômio 6:5. Você pode repetir isso? Diga, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todos os meus bens. Eu amarei o Senhor, porque Ele é o meu Deus. Sim,
Amarás ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus bens, porque Ele é o teu Deus. Isso faz toda a diferença entre reconhecer a Deus, saber que Ele existe, e ter uma relação de confiança. Ele é o meu Deus, e eu o amo de todo o meu coração, e eu confio nele de todo o meu coração, e eu sirvo a Ele com tudo que eu tenho. Isso é que traz a gente para o nível das bênçãos do Salmo 125. Agora, Israel precisava lembrar disso sempre. Shema Israel. Meu Deus, como a gente faz para a gente lembrar que nós temos um Deus e que Ele é único? Como a gente faz para a gente lembrar que nós temos um Deus e só Ele é Deus? Como nós faríamos para lembrar que nós temos um Deus e confiamos nele? Como nós fazemos para lembrar que nós temos um Deus, confiamos nele e Ele se reporta a nós? Ah, se nós tivéssemos um jeito de lembrar disso o tempo inteiro. Pois não é que Israel tem um jeito? Eles pegaram a Shema e fizeram, quem sabe o nome disso? Isso aqui é uma porta, o batente de uma porta, a entrada de um lugar. E a mezuzá está presa no lugar. Dentro desse tubo está um texto escrito à mão, o texto que você acabou de ler. Dentro desse tubo, o texto escrito à mão, a Shema, o Senhor nosso Deus é único. Escrito à mão dentro da mezuzá. E a mezuzá colocada em cada porta. Se nós fôssemos uma sinagoga, naquela porta, nas outras portas, nós teríamos algo assim, preso na porta. E cada porta que você entrasse na sua casa, a porta da rua, a porta que dá para fora, teria mezuzá pendurada na porta, presa na porta. Para você estar sendo lembrado o dia inteiro, cada vez que você entrasse num ambiente onde há pessoas que confiam em Deus, que o Senhor é nosso Deus e que Ele é único. Nós não temos esse costume ou essa doutrina, mas nós temos a nossa aliança com o Deus de Israel, sim ou não? Para nós também Ele é único, amém ou não amém? Pena que os judeus esperam o Messias vir, e nós sabemos que o Messias já veio e vai voltar, amém, amigo? Mas Ele é único nas nossas vidas, amém ou não amém? Um crente pode colocar na sua casa uma mezuzá assim? Claro que pode, você é livre, só não vai idolatrar a mezuzá, acender vela, ajoelhar, se benzer quando passar por ela, não é isso, é só um lembrete de algo muito importante para nós. O Senhor, o nosso Deus, o único, é nosso Deus, e nós o amamos de todo o coração. Não só o reconhecemos, nós confiamos nele. Isso faz toda a diferença na nossa vida, amém ou não amém? Se Ele é o meu Deus, eu não preciso inventar outros deuses, eu não preciso inventar outras coisas, eu não tenho que ter objeto de sorte, eu não tenho que ter confiança em outras coisas, entidades. Ele é suficiente. Volta para o Salmo 125 agora. Tudo isso foi só para introduzir. Salmo 125. Quais são os benefícios de eu confiar nele? O verso 1 diz: os que confiam nele são como o monte Sião. Diga, como o monte Sião. O monte Sião é o monte sobre o qual boa parte de Jerusalém está construída. Os que confiam no Senhor são como o monte, a montanha de Sião, monte de Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Confiar em Deus faz você ser forte, como uma montanha, que não se abala. Faz você ser resiliente, como um monte que não se abala. Confiar no Senhor faz você ser forte, como o monte Sião. Diga, eu confio no Senhor, por isso eu sou como o monte Sião, que não se abala.
O verso 2 diz assim: porque você confia no Senhor, você é como Jerusalém. Jerusalém é cercada de montes. E assim como Jerusalém está cercada pelos montes, o Senhor cerca os que nele confiam até a eternidade. Quando você confia em Deus, você é protegido pelo Senhor, Ele te cerca. Confiar no Senhor é garantia de que Deus não perde você de vista. Assim como Jerusalém é cercada por montes, quem confia no Senhor é cercado pelo Senhor para sempre. Meu Deus do céu, por isso que faz tanta diferença. Eu confio no Senhor, então onde eu estiver, eu me sinto como Jerusalém cercada pelos montes, como se Deus estivesse cuidando de mim. Dos detalhes. Deus cuida dos detalhes, cercando a gente. Fala para o Senhor, diga: Senhor, eu confio no Senhor. Então eu sou como Jerusalém, que é cercada pelos montes. O Senhor me cerca, o Senhor me protege. Só quem reconhece isso, dá um aplauso lindo para o Senhor. O verso número 4 desse Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor, eles recebem coisas boas de Deus. A minha tradução diz: faça bem, ó Yahvé, aos que confiam no Senhor. Faça bem a eles. Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos traz benefícios. Agora, o verso 4 diz que quem confia no Senhor é gente íntegra de coração. Confiar em Deus é uma aliança que a gente faz com Deus. E Deus não faz aliança com gente picareta, com gente desonesta, com gente embusteira, mentirosa. Deus faz aliança com quem se parece com Ele. Deus tem critério para fazer aliança. Então, se eu tenho aliança com o Senhor tem boa vontade para comigo. Se eu tenho aliança com o Senhor, eu faço parte do grupo que a Bíblia chama de íntegros. Os íntegros. Os íntegros. Não quer dizer que eu não sou pecador. Claro que nós somos pecadores. Mas nós não nos conformamos com o pecado. Porque temos aliança com Deus. Sim ou não, amigo? Então, confiar em Deus faz com que Deus tenha boa vontade com você. Confiar em Deus faz com que você busque viver aquilo que Deus aprova, com integridade no seu coração. Agora, esse texto bíblico fala que há pessoas que são perversas no verso 3, há pessoas que são iníquas, e terrível é quando a gente é governado por gente assim, quando nós estamos num lugar onde o governo, onde as pessoas que estão acima de nós são pessoas que não confiam em Deus, que são iníquos, que são perversos. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Amém ou não amém? Quem confia no Senhor, recebe o favor dEle, se parece com Ele cada vez mais. Quem confia no Senhor, anda pelo caminho aprovado pelo Senhor. Diga: eu ando no caminho aprovado pelo Senhor. Agora, o Salmo 125 diz no final, no verso 5, que pessoas que só reconhecem o Senhor, mas não confiam nele, eles torcem os caminhos do Senhor. Torcem os caminhos, dão um jeitinho, dão um jeitinho, dão um jeitinho. Quem não confia em Deus, somente o reconhece, costuma torcer o caminho, torcer a Bíblia, dar um jeitinho de justificar os seus maus feitos, de justificar as suas más atitudes. Quem confia no Senhor, anda no caminho, é íntegro, é correto. Quem só reconhece o Senhor, dá sempre um jeitinho de tentar torcer. Se você confia no Senhor, não fica dando jeitinho, faça o que é correto. Amém ou não amém? Não torça os caminhos, não seja torcedor de caminho.
A NVT traduz assim o verso 5. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora, junto com os que praticam o mal. Quem ousaria fazer uma oração dessa? Expulsa, Senhor, os que torcem os caminhos, os que andam por caminhos tortuosos. Leva-os embora, junto com os que praticam o mal. Quem ousaria fazer uma oração dessa? O Salmo 125 termina assim: expulsa, Senhor, os que torcem teus caminhos. Os que preferem caminhos tortos, leva-os embora, junto com quem já é do mal assumido. Que Deus nos abençoe, que você seja dos que confiam no Senhor. Nada de ficar torcendo o caminho, anda no caminho. Você não tem aliança com Deus? Anda correto. E Deus vai fazer você inabalável como o Monte Sião. E Deus vai fazer você protegido como Jerusalém cercada de montes. E Deus vai fazer o bem para com você que anda com integridade na presença dEle. Amém ou não amém? Salmo 125, para quem confia no Senhor. Reconhecê-lo não resolve. Está lá Nabucodonosor, em 3 capítulos, mostrando para a gente. E olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que se Deus fizer um milagre, as pessoas vão dobrar os joelhos e reconhecê-lo imediatamente. Mas não é sempre assim. O apóstolo Paulo fez um milagre de curar o homem aleijado. E pouco tempo depois estava sendo apedrejado. No mesmo momento, né, minutos depois, estava sendo apedrejado pelas pessoas. Porque ele disse que Deus é único. E que os deuses deles não eram verdadeiros. Nabucodonosor viu milagres extraordinários. O máximo que ele fez foi dizer: o Deus de Israel existe mesmo. Mas o meu é mais poderoso, porque eu destruí o templo. Eu bebo vinho no cálice do templo dele. Às vezes, nem com milagre, o máximo que o milagre faz é a pessoa reconhecer que Deus existe. Mas levá-la a confiar no Senhor, tem que ser um milagre dentro do coração da pessoa. Não é mesmo? Ver um milagre não resolve exatamente. Tem que ser um milagre dentro da pessoa. Não é mesmo? Sim ou não? Você entendeu minha elocumbração? Elocumbração não tem nada a ver com vermífugo. É um pensamento. Vamos ficar de pé então e vamos orar ao Senhor? Está quente aqui, não é? Obrigado, Senhor, por essa sauna gostosa. Mas essa semana vai ter um serviço aí no ar-condicionado, tá? Vamos ver se um milagre acontece domingo. Se domingo a gente vai ter um milagre aqui, Nelsinho. Só vou ter que vir que nem você, assim, com as minhas pernas aparecendo. Não é mesmo? Olha que pernas sexys. Vamos orar ao Senhor. Me lembra um Garrincha um pouco. Vamos orar ao Senhor então? Levanta a sua mãozinha direita para o céu. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor: obrigado porque eu confio no Senhor. Shema Israel, o Senhor é único. Obrigado porque eu confio no Senhor. E eu sou como o monte Sião que não se abala. E eu sou como Jerusalém cercada pelos montes. E eu recebo o favor do Senhor na minha vida, porque eu vivo com integridade na Tua presença. Eu não simplesmente reconheço que o Senhor existe. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Põe a mão no seu coração agora e diga: Senhor, porque o Senhor é único, porque eu confio no Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todos os meus bens, te servir, em nome de Jesus. Eu confio no Senhor e quero andar no teu caminho toda a minha vida, em nome de Jesus. Agora dá um aplauso lindo para o Senhor.